Fala pessoal, Eduardo Mesquita aqui, o seu Banker, para mais um vídeo então aqui no canal. Final de semana, hora de relaxar, dar uma descansada e também crescer intelectualmente. Vou tentar todo final de semana trazer dicas culturais a se fazer, claro, relacionando com economia, política, finanças e assim por diante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like. Na semana passada fiz a recomendação de uma das maiores influências que eu tive no setor então da economia, que me instigou a fazer o curso de economia e ser formado como sou hoje, que foi o podcast lá no Flow do Ricardo Amorim, né? Flow Podcast com o Ricardo Amorim. Essa semana eu vou indicar novamente o Flow Podcast, mas agora com o Paulo Guedes. Já que estamos na época de eleições, o Paulo Guedes foi lá no Flow, deu uma entrevista de quase 4 horas e meia aproximadamente. Poxa, foi uma conversa assim muito legal, bem aprofundada, assim que eu gosto, por isso que eu gosto de podcasts bem longos. Afinal, temos velocidade hoje para você ouvir de maneira mais rápida. E eu até indico que os meus vídeos, mesmo vocês colocam aí na velocidade 1.5 pelo menos. Afinal, assim, pelo menos parece que eu estou falando mais rápido e as pausas que eu dou parecem imperceptíveis. Então, sobre o programa no Flow, o que o Paulo Guedes falou? Poxa, se aprofundou em bastante coisa que ele e a sua equipe fizeram no governo Jair Bolsonaro. Também contou um pouco ali da sua história. Poxa, Paulo Guedes, ele acabou criando a faculdade que eu acabei fazendo, ele criou o IBMEC lá atrás, e aí por conta de questões de briga entre os sócios, aqui em São Paulo o IBMEC virou INSPER, e todos os outros lugares do Brasil continuou como IBMEC. E hoje o IBMEC ele é concorrente do INSPER, ele voltou para cá, para São Paulo, depois de alguns anos, diante do acordo que fizeram. Então hoje são coisas separadas, INSPER e IBMEC, mas lá atrás foi a mesma coisa e a filosofia de ensino é bem parecida. Paulo Guedes também fundou uma gestora de investimentos, a JGP, que hoje é uma das maiores gestoras do mercado financeiro, junto com o André Jakurski. Trabalhou ali no mercado financeiro durante muitos anos, fundou também o Banco Pactual, que hoje conhecemos como BTG Pactual. Então é um cara que não tinha o porquê se envolver em política e fez isso exatamente para tentar ajudar o Brasil, conduzir as políticas econômicas aqui do Brasil da forma que ele acha que é a mais sustentável e também a maior geradora de riquezas de acordo com políticas seguidas em outros países também que proporcionaram isso para as suas populações. Então, quando você vê uma pessoa que faz fortuna no mercado privado e vai para o setor público, você espera que dinheiro não seja uma motivação para ela. Afinal, se o cara faz fortuna no mercado financeiro, o mercado financeiro é um mercado que paga muito bem, principalmente para quem é gestor, para quem é fundador de empresas. Para você ir pro funcionalismo público ganhar, não sei quanto ganha, mas suponho que não seja mais que 30 mil reais por mês, que para a grande maioria da população acaba sendo um salário absurdamente alto. Para quem trabalha na iniciativa privada, no mercado financeiro e ainda em altos cargos, dada a idade que o Paulo Guedes já tem, isso não é praticamente nada. Isso não faz nem cócega ali para a questão do seu patrimônio como um todo. E aí ele entrou também um pouco em detalhe ali da questão da sua offshore que tem fora do Brasil. Foi muito criticado, mas para quem trabalha no mercado financeiro, em alocação de recursos, como eu trabalho, sabe que a partir do momento que você tem grandes fortunas, você precisa diversificar internacionalmente seu capital, e a offshore é é, o maior uma das maiores, um dos melhores caminhos, vamos colocar assim, um dos melhores caminhos a você ter o seu patrimônio lá fora, minimizando os seus custos tributários e assim por diante. E assim, se dólar sobe, claro, ele vai se beneficiar disso por uma parte, mas se os seus ativos acabam se desvalorizando de uma maneira até mais significativa do que essa alta do câmbio, fica elas por elas ou até tem prejuízo. Então, é, críticas muito infundadas de quem não conhece o mercado, não sabe muito bem o que está falando. Mas o ponto principal da entrevista acaba sendo, de fato, o que ele fala sobre o que foi feito
no seu governo, então, de Jair Bolsonaro, como acabaram superando a questão da pandemia que a gente viveu, que acabou complicando muito a sua gestão e as suas pretensões, reformas, privatizações que foram realizadas, a atuação do Banco Central na contenção da inflação por conta da pandemia, como o Brasil se destacou fazendo o dever de casa muito antes do que países desenvolvidos, que hoje ainda sofrem com a inflação. O Brasil, claro, ainda tem uma inflação elevada, mas esse vai ser o segundo mês que a gente vai ter deflação. A gente tem de fechar o ano com inflação abaixo dos 8%, o que assim, foi largamente duvidado pelo mercado como um todo. As projeções de inflação vêm reduzindo mês a mês, enquanto lá fora essas projeções vêm aumentando, e hoje o Brasil tem uma taxa de inflação menor do que a dos Estados Unidos, por exemplo, e aí já tem previsão do ano que vem acabar tendo queda na taxa de juros, mas aí é claro, para cravar que isso vai acontecer, a gente precisa saber quem vai ganhar o segundo turno das eleições, políticas que vão ser tomadas de acordo com quem vencer. Então eu já falei no vídeo anterior, a gente tem visto Lula se aproximando de economistas liberais que têm uma visão então semelhante e devem, uma vez tomando posto, seguir políticas semelhantes à do Paulo Guedes. Entretanto, a gente viu no meu último vídeo que o Lula quer que o Estado seja o propulsor da economia. Então são ideias extremamente conflitantes que tendem a dar uma turbulência no mercado, sem dúvida nenhuma. A gente já viu questões conflitantes, o que aconteceu no governo Dilma, onde quando a inflação vinha subindo e esperava-se aumento de taxa de juros, essa taxa de juros caiu na nova matriz econômica do ministro Guido Mantega, e aí deu o que deu, inflação de 2 dígitos e queda do ministro, queda da credibilidade do ministro da Economia, do Banco Central. E quando na economia você perde a sua credibilidade, expectativas de inflação vai lá para cima, porque é crível de que o Banco Central não vai conseguir cumprir a sua meta, não vai chegar no objetivo que é desejado, e aí as coisas vão virando uma bola de neve, um ciclo vicioso muito ruim. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer nas eleições, mas não deixe de assistir então o Flow Podcast com a presença do atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Se você não tem paciência, assim como eu tenho, para assistir ou escutar mesmo rápido, entrevista tão longa, vai assistindo pausadamente, que tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor para você. Tá legal? Bom final de semana, um grande abraço e até o próximo vídeo.